Questão 8 diz assim, ó, uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco à vela, considerando-se uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniforme e acelerado, até atingir a velocidade de 18 km por hora. A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 metros em movimento uniformemente acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Bom, leu o enunciado, do início ao fim não entendeu nada. Ele só perguntou uma coisa, força. Força, segundo a lei de Newton. Então, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que tem um detalhe, ele deu a massa, né, deu a massa do barco, a massa do velejador, mas não deu a aceleração. Como é que a gente encontra a aceleração? Aí você deve estar pensando que a aceleração, lá no movimento retilíneo uniformemente variado, quando a gente deu cinemática, é variação da velocidade no tempo. Só que olha para o enunciado, ele deu tempo? Não deu tempo. Ele deu velocidade, né, a velocidade final de 18 km por hora, ele deu uma velocidade inicial, porque ele falou que parte do repouso, então nós temos que a velocidade inicial é 0, a final é 18 km por hora, ele falou que o barco navegou 25 metros, que é o espaço percorrido. Não deu tempo. Se ele não deu tempo, Torricelli. Então, Torricelli, usa o Torricelli que diz, né, que ele relaciona as velocidades e o espaço percorrido com a aceleração. Então, vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. É assim que a gente decorou, né? Então, vamos substituir os valores aqui na fórmula. Porém, contudo, todavia, entretanto, repara lá na velocidade. Veja que ela também não está no Sistema Internacional de Unidades. A gente só pode trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Essa velocidade está em km por hora. Então, para transformar no Sistema Internacional, nós temos que colocar ela em metros por segundo. Para isso, mole, fácil, basta a gente dividir por 3,6. Então, 18 dividido por 3,6, a velocidade é de 5 metros por segundo. Agora sim, substituindo isso aqui na nossa Torricelli, velocidade final 5, velocidade inicial, ele partiu do repouso 0, né? 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido que ele deu, 25. Então, fazendo a continha, né? 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 25, 50. O objetivo é isolar a aceleração. Então, 50 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho aí que minha aceleração é de 0,2 metros por segundo quadrado. Agora sim, eu posso calcular a minha força, que era o que ele queria. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Mas a massa de quem? A massa que está sendo aplicada à força. Né? Então, essa força está sendo aplicada sobre todo o sistema. Barco mais velejador. Então, nesse caso, eu tenho que somar as massas do barco e do velejador. Então, aqui a massa do barco e a massa do velejador. Substituindo os valores que ele me deu. Então, a massa do barco, 100 kg, do velejador, 60 kg. 160 vezes a aceleração, que é 0,2, nós temos aí 80 newtons. Marcou a primeirinha lá, tranquileba. Só para vocês saberem, 222 pessoas acertaram essa questão. Gente, a prova estava super tranquila. Eu me pergunto se vocês tivessem feito essa avaliação dentro de sala de aula. Será que o resultado seria o mesmo? Fica a dúvida. Tá acabando, gente. Vamos lá. Questão 9 foi bem interessante. A gente trabalhou ela na nossa live, né? Inclusive, nós tivemos um recorde da escola aí, né? Na nossa live. Se eu não me engano, foram 201 pessoas. Né? Quase, sei lá, 85% dos meus alunos estavam presentes. Então, a gente discutiu bastante essa questão. Originalmente, ela tem 5 alternativas. Tá? A última alternativa é que o pessoal entra com recurso. Eu acho que eles estavam extrapolando o conceito estudado. Tá? Então, eu não concordo com os recursos apresentados para essa questão. Tá bom? Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que quando o aluno extrapola o item, né, extrapola o que está sendo elaborado, está pensando demais, e aí isso sempre dá ruim. Sempre, sempre, sempre. Então, se atenha ao básico. Beleza? Regrinha de bolo. Vamos lá. Em um desenho animado, um personagem navega em um barco à vela em um dia sem vento, soprando ele próprio a vela e produzindo assim uma corrente de ar artificial. Na vida real, isso não faria o barco se movimentar. Por quê?
Porque nós temos um par de forças internas, tá bom? Ele faz, né, o garoto faz uma força de ação sobre a vela e a vela faz uma força de reação sobre o garoto. Tá? Então, quando ele assopra, ele está expelindo o gás, né? Então ele faz uma força de ação sobre o gás e esse gás faz uma força de reação sobre ele. Como ele está preso no barco, né? Então seria o equivalente a forças internas, né? Eu estou empurrando uma parte de mim mesmo. Estou empurrando sem sair do lugar. Estou fazendo uma força sem aplicação nenhuma, né? A gente conversou na live, é como se eu tivesse, nesse desenho aqui, né, nesse exemplo, como se eu estivesse em cima de um carro, né? Fazendo uma força, empurrando o carro para desatolar o carro, não faz sentido. Né? Veja que aqui eu tenho várias forças e todas essas forças são forças internas. Né? Então, o rapaz faz uma força de ação na caminhonete que empurra ele para trás, faz uma força de ação sobre ele. Para ele não ir para trás, ele faz uma força de ação no pé, empurrando a caminhonete para trás, né? Para poder tracionar. E essa caminhonete empurra ele para frente. Ou seja, todas as forças envolvidas aqui no sistema se cancelam. Forças internas se cancelam. Tá bom? Por mais que você queira separar aí, né, em ação e reação, e isso que o item estava querendo testar em você, se você sabe que é ação e reação, você tem que analisar que em corpos diferentes, né, que ação e reação atuam em corpos diferentes, mas quando elas são dentro de um mesmo sistema, elas se cancelam, viram forças internas. Tá? A gente deixa de dizer que é um par de ação e reação. Na nossa live a gente conversou, até uma pergunta, eu peço desculpas, esqueci o nome do aluno, que eu comparei com a parede, né? Então você está debaixo de uma estrutura, provavelmente aí na sua casa, né? Então tem um telhado, essas paredes têm forças atuando nela? Tem várias forças atuando. E por que a parede não se movimenta? Por que a sua casa não sai andando por aí? Porque quando você soma todas as forças envolvidas, a força resultante é zero, tá bom? Existem forças? Existem, mas são forças internas e essas forças se cancelam, tá bom? Então era a primeirinha lá, falava lá, as forças aplicadas no barco formam um sistema cuja resultante tem intensidade nula. Perfeito, marcou aí no gabarito. Só para vocês saberem, 209 pessoas acertaram este item, né? E o resto aí ficou aí na dúvida, tá bom? Então tirando a dúvida aí do pessoal que não marcou o correto aí, tá bom? Deixa eu tirar aqui meu rostinho, peraí, opa, dá uma diminuída aqui. Vamos lá, última questão. Desculpa, a questão 10 falava assim, ó, 3 caixas de massas iguais, 2 kg, cada uma estão posicionadas sobre um plano horizontal sem atrito, como mostra a figura. A força horizontal F, que atua na caixa C, tem intensidade de 12 newtons, então calcule a intensidade da força de contato entre a caixa B e C em newtons. Coloque apenas o valor numérico na resposta, essa é uma resposta curta, né? Você que digitava o valor numérico. Então vamos lá. Essa questão eu tentei fazer na nossa live, não deu tempo, surgiram algumas dúvidas, eu refiz ela no nosso plantão. Tá? Vou destacar aqui para você. E a primeira coisa que você faz, a regrinha de bolo diz, viu bloquinhos? Analisa primeiro o sistema, depois analisa individualmente cada um. Então, tem lá um monte de bloquinhos, vamos interpretar como se tudo fosse uma coisa só. Então tá aí, como se tudo fosse uma coisa só. Para que isso? Isso vai me dar a aceleração desse conjunto, que é a mesma aceleração do A, do B e do C e do conjunto inteiro. Então, para determinar essa aceleração, a gente faz essa análise aí, analisando e, pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração, então a massa disso tudo é a massa do sistema, que vai ser a massa de A mais a de B mais a de C. Tá bom? Como cada uma vale 2, substituindo os valores, nós temos aí, ó, a intensidade da força valia 12, as massas 2 cada um, então nós temos 6, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e encontramos aí a nossa aceleração, que é 2 metros sobre o quadrado. Agora, vamos analisar somente aquilo que ele quer. Ele quer a força de contato entre a caixa B e C. Que força de contato é essa? Bom, você vai concordar comigo que essa força F empurra todo mundo, né? Se ela empurra todo mundo, então existe uma força que está aplicando não só em C, mas existe uma força de contato ali que empurra o B e também uma força que empurra ali o A. Né? O que ele quer descobrir é essa força de contato que está empurrando essa parte aqui do conjunto. Tá? É essa força aqui, ó, a força que C faz em B. Tá bom? E é óbvio que o C ele não vai entrar dentro do B. Né? Um não entra dentro do outro.
Então o B ele faz uma força de resistência a C. Tá? E isso é um par de ação e reação. A força que C faz em B também tem a mesma intensidade da força que B faz em C. Né? Temos um par aí de ação e reação, mesma direção, mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Bom, como ele só quer calcular a força que C faz em B, vamos analisar então essa força, aplicando também a segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. Então, só para destacar aqui para você que a força que C faz em B, tá, ela atua sobre os dois blocos, tanto sobre o bloco A quanto o bloco B. E a gente vai usar esse conceito para poder fazer o cálculo, tá? Porque a força resultante, a força que C faz em B, atua sobre os dois, o A e o B. Por isso que a gente tem que somar as massas de A e de B. Substituindo os valores, então, nós temos que a massa de cada um vale 2 e também a aceleração nós já encontramos vale 2. Encontramos aí que a força de C em B tem 8 newtons. Muito bem. A maioria das pessoas acertaram, tá? 192 pessoas acertaram esse item, tá bom? E teve uma galera aí que deu uma viajada aí, alguns colocaram 4, né? 006, 8 ponto. Gente, olha só, essa é uma questão do tipo D. Foi um teste que eu fiz com vocês e eu já percebi que nós temos alguns problemas aí que nós temos que aparar as arestas, tá? No enunciado da questão ela falou assim, ó, coloque apenas o valor numérico. Se coloque apenas o valor numérico, não tem espaço, não tem ponto, não tem Newton, né? Tem gente que queria colocar unidade, 8N, não tem, é só o valor numérico, tá? A gente usa isso para validar essa resposta como correta lá no Google Forms. Ele faz uma correção automática para a gente. Então, se você coloca 8, ele já deu como certo. Agora, se você coloca, por exemplo, 008, ele não pediu 008, ele pediu 8. Né? Se ele pedisse que você colocasse centena, dezena, unidade, você teria que colocar centena, dezena, unidade. O Google ele não é tão inteligente, ele não consegue interpretar os caracteres. Tá? Então, se você coloca 8 e espaço, ele vai validar a sua resposta como errada. E aí nós temos um problema. Tá? Porque pode ser que no meio das 233 provas passe batido na minha correção esse pontinho, né? Que foi o caso desse aluno aqui. Ó, um aluno colocou 8 pontos. Tá vendo? E esse ponto ele foi validado como errado. Né? Então eu tenho que ir manualmente lá no sistema e corrigir a resposta como sendo certo. Então fiquem atentos ao enunciado, tá bom? Se ele pediu para colocar apenas o valor numérico, coloca apenas o valor numérico. Certifique-se de que você não está colocando nem espaço. Se você colocar às vezes até um espaço, pode dar problema na resposta. Tá? As próximas avaliações eu vou colocar mais isso, vou colocar em mais atividades também, né? Questões do tipo B, que é essa que você tem que colocar o valor numérico. Tá bom? E eu peço para que vocês fiquem atentos para que, sei lá, depois vem aluno sempre reclamando, mas professor, eu tinha colocado certo, por que eu ganhei errado? Você ganhou errado porque você colocou um espaço, não tinha que colocar espaço. Né? Isso aí pode atrapalhar um pouco a nossa vida e gerar muito retrabalho. Né? Então, para que isso não aconteça, eu peço para que vocês fiquem atentos aí nas próximas avaliações, tá bom? Eu já consegui montar aí para as próximas avaliações questões de todos os tipos, tá? Tipo A, B, C e D. Né? Nessa nossa avaliação nós testamos aí questão tipo D, que foi a primeira, né? Que você tinha que digitar com as suas próprias palavras. Inclusive, fazendo uma dentro, algumas pessoas colocaram exatamente a mesma coisa, tá? Eu desconsiderei, tá bom? Foram 6 pessoas, na verdade, que colocaram, escreveram exatamente a mesma coisa. E aí, obviamente, eu não posso aceitar, era com as suas palavras, tá? Não com as palavras do Google, né? Então tomem cuidado, pessoal. Uma besteirinha, um vacilo, você acaba perdendo uma questão que era de graça. Tá? E não digo nem pelo valor, mas a ideia da prova ela também tem um caráter de formação, tem um caráter que você aprende com a sua avaliação. Tá? Então, estratégia. Beleza? Vitória precisa de estratégia. Muito bem, então é isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.